Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tranquilo? Hoje, dia 5 de novembro, domingão, vamos nos preparar para a primeira semana cheia do mês de novembro, logo após essa explosão que aconteceu logo no segundo dia de pregão do mês de novembro, né? O Bovespa deu aquela subida forte após a questão de anúncios de taxa de juros, enfim, parece que o mercado começou a se animar e pode ser que nós tenhamos um mês de novembro bem interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então, ver quais são as oportunidades que nós encontramos para começar a semana, né, tanto no gráfico diário quanto no semanal. Claro, vamos fazer uma análise do índice Bovespa também e nos preparar para a próxima semana. Vamos juntos então, pessoal? Vamos com a gente aqui e ver o que é que nós temos de boas oportunidades no Boas da Semana. Vamos lá! Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, você está no canal VDT Invest. Se você chegou hoje aqui e começou a conhecer o nosso conteúdo a partir desse vídeo, eu já te convido, é uma ótima hora para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar marcada a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda a notificação meia hora antes e, claro, você vem participar com a gente aqui, tá? E você que já é o nosso veterano aqui no canal, meu muito obrigado sempre, é uma honra ter a companhia de vocês e claro que uma responsabilidade que cada vez aumenta. Vamos lá, galera? Antes de a gente começar a mostrar aqui a nossa planilha de swing trade, já vale a pena a gente ir para o gráfico do Ibovespa e analisar o que aconteceu nessa última semana, né? Vamos lá. Índice Ibovespa na tela, vamos olhar com calma. A gente tem trazido para vocês aqui os estudos todas as semanas, né? De quais os possíveis prováveis movimentos, né? A gente não analisa aqui, olha, a gente sabe o que vai acontecer? Não. O que a gente olha é a probabilidade de movimento caso aconteça um movimento prévio. Então é o que nós sempre fazemos aqui. Vamos lá, pessoal. O que nós tínhamos falado na semana passada, domingo passado, aqui no Boas da Semana, que eu comentava o seguinte: caso o Ibovespa perdesse o fundo da sexta-feira passada, ele podia vir buscar a média de 200, que é uma região de suporte, que já foi testado, né? Uma vez aqui segurou, essa última vez ele nem chegou a encostar e agora ele veio buscar, olha lá. Veio buscar, caso perdesse, ele podia voltar lá na 400, caso subisse, ele poderia buscar topos anteriores, lembra? Ó, tinha colocado aqui, ó, caso rompesse, podia fazer um pullback e ir buscar topos mais altos. O que aconteceu? Começa a semana caindo, na terça-feira ele já deixa um candlezinho positivo, na quarta tem aquela pequena explosão e na sexta rompe todos os topos anteriores aqui, inclusive as médias de 80, média de 21 já deixou para trás, né? Topos anteriores, e agora ele tem espaço vazio, pelo menos num curto prazo, para buscar alvos um pouquinho maiores. Então vamos analisar juntos. Caso aconteça do Ibovespa abrir amanhã, segunda-feira, rompendo essa máxima, ele pode vir buscar essa região aqui, ó, é a regiãozinha de topo anterior. Tá? Então ele pode fazer esse primeiro movimento, faz um pullbackzinho e depois começa a buscar topos mais altos. Ou, caso venha um movimento negativo, vem buscar a média e depois volta a buscar fundo anterior até tentar buscar de novo o fundo lá. E também podemos colocar um terceiro cenário aqui. Como nós tivemos um movimento explosivo na quarta e na sexta, pode ser que o dia amanhã seja meio zigue-zaguezinho, né? Então, ele fecha um inside bar aqui, vindo buscar a média de 80, né? Então, vamos acalmar os nossos ânimos e olhar com bastante cuidado para os próximos dias. Eu sei que às vezes a gente fica meio eufórico por ver esse movimento explosivo aqui, mas vamos ter calma, tá, pessoal? Sempre com pés no chão, né? Vamos tirar esses estudos aqui para olhar o gráfico semanal, como é que nós estamos. Olha lá, gráfico semanal do índice Bovespa. A gente até comentava aqui algumas semanas atrás que mesmo o índice Bovespa caindo, a média de 21 períodos não estava sentindo tanto. Tanto é que nessa última semana, ó, subiu, a média de 21 ficou flat e as duas semanas anteriores caiu e a média de 21 nem tinha envergado para baixo ainda, tá? Essa semana fecha acima da média de 21, rompendo já 4, 5 topos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 topinhos de candles anteriores semanais e deixa espaço para buscar alvos um pouco mais altos, ou seja, estas regiões de topos anteriores. Quem sabe ainda em dezembro ou novembro ainda, né, a gente consegue chegar
no topo do ano, que foi lá 123.009, né? Se continuarmos com esse movimento forte, essas próximas semanas nós podemos ter alguma explosão aí de alguns movimentos, tá? Só olhando o gráfico mensal do índice Bovespa, nós temos meses de novembro, vamos dar uma olhadinha nos meses de novembro. O ano passado, olha só, foi um mês, um candle negativo. Ano retrasado, também, ó, candle negativo, mês de novembro, tá, pessoal? Ano de 2020, mês de novembro foi um mês positivo. Ano de 2019, nós tivemos um novembro positivo. Ano de 2018, um novembro positivo. Ano de 2017, um novembro negativo. Então, olha só, nos últimos 5, 6 anos aí, tá meio igualzinho, né? 3 positivos, 3 negativos. Vamos torcer para que esse mês de novembro já seja positivo. Nós já tivemos 2 dias só de pregão, e olha só, o Ibovespa já subiu 4,43% em 2 dias do mês. O que nós estamos entendendo aqui no gráfico mensal do índice Ibovespa, né? Que ele já veio buscar a média de 9, não chegou a tocar na 21, começa o mês de novembro rompendo o mês do candle anterior, né, o candle anterior, e agora vai em busca de um pivô de alta no mensal. Se ele romper aquele topo de 123 mil, que é a máxima do ano, que foi conseguida lá no mês de julho, olha lá, 123.009, ele ativa para nós um pivô de alta. E aí, ativando um pivô de alta no gráfico mensal, ele tem lá a força para buscar alvos um pouquinho mais altos. Assim como ele fez aqui atrás, ó, que foi lá no ano de 2020, ó, tá vendo? Foi buscar, tá? Vamos torcer para que isso aconteça, o mês de novembro seja bastante positivo e tenhamos um dezembro também bastante positivo para deixar todo mundo contente aí, tá bom? Muito bem, índice Bovespa visto. Vamos dar uma olhadinha também no dólar, para a gente poder... Vamos dar o dólar futuro, né, o FUT, a série histórica, para que a gente possa avaliar. Média de 200, a gente fala para vocês que é uma média forte, resistência forte. O que aconteceu? Bateu na média de 200 do gráfico diário, olha só, pivôzinho de alta, aliás, de baixa, né? O que ele fez então? Ativou o pivô de baixa, já entregou o alvo 1? Já entregou o alvo 1, olha lá. Alvo 1 desse pivôzinho de baixa, considerando esse fundo, tá, pessoal? Este topo, este fundo, voltando para cá e caindo, ó. Alvo 1, vamos buscar o alvo 2? Alvo 2, lá em 4,81, próximo dessa região de fundo aqui, ó, tá vendo? Região, tá, pessoal? Nunca é exato, é uma região. Então, alvo 2, caso o dólar continue essa queda. Ele parou aqui na sexta-feira, numa região de fundo anterior aqui, ó. Olha só, beliscou o fundo anterior e voltou para cima, mas ainda é uma tendência de queda, né? Podemos considerar uma tendência de queda. Gráfico semanal do dólar está bastante forte no sentido vendedor, já perde a média de 21 períodos e olha só, força para baixo. Se ele perder essa regiãozinha de fundo aqui, ó, ele tem um bom espaço para buscar alvos um pouco mais abaixo, né? Então estamos falando em dólar até o fim do ano aí em 4,77, alguma coisa parecida com isso, tá? Ok? Muito bem. O DI também é uma coisa que a gente gosta de avaliar bastante aqui, que é a projeção da Selic, né, pessoal? Olhando para os juros futuros. Então, já pensando em 2026, após esse anúncio que houve na terça, quarta-feira aí, da Selic caindo mais um pouquinho, olha só os juros futuros como na quarta-feira deu uma queda forte e na sexta continuou esse movimento de queda. O que acontece caso ele perca este fundinho aqui, 10,54? Ele vai ativar um pivô de baixa, né? Perdendo esse fundo, ele pode vir buscar a região de fundo, depois a região de outro fundo, depois a região de outro fundo, e assim vai, tá? Perdendo essa região de fundo, continuando a semana em queda, nós temos uma possível queda mais forte aí dos juros futuros. No gráfico semanal, ele está em cima da média de 9. Se perder, o rumo dela é o fundo anterior e a média de 21, que está lá em 10,33, alguma coisa assim, tá? Juros vale a pena a gente ficar de olho também. Vamos dar uma olhadinha na soja. Soja, pivôzinho de alta, começando já com forte movimento na sexta-feira, inclusive com gap de alta aqui, rompe o topinho anterior, ativa um pivô de alta e agora tem espaço para subir. Só precisa romper essa média de 21 aqui, tá? O café, vamos dar uma olhadinha no café? O café também está sinalizando um movimento de alta. Se romper este topinho de 203,65, que eu acho que já rompeu,
ativou um pivô de alta no gráfico diário e no semanal está segurando pela 200, ó. Precisa romper, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. A quinta vez que ela está batendo na 200. Quem sabe agora vem um movimento de alta aí. Galera de Guaxupé que trabalha com café, pivôzão de alta no diário, tá? O milho. Vamos dar uma olhadinha no milho. Eu tentei uma operaçãozinha aqui nesse rompimento, ó, dessa máxima semana passada, chegou a andar um pouquinho, voltou, já saí da operação e agora vou esperar um movimento mais forte. Não tem muito o que fazer no milho agora, tá, pessoal? Ó, tá tentando fazer a reversão de tendência no semanal, vamos esperar deixar um sinal mais forte no semanal pra gente, tá? Nada a se fazer. Então, milho, soja, café, vamos ver o boi, né? O boi futuro também está tentando fazer um pivôzinho de alta. Essa semana fechou em queda, vindo buscar a mínima lá na 9 e na 21 do semanal. Precisa entrar uma força compradora agora para que esse movimento suba um pouquinho mais. Está numa região de sobrecompra do gráfico semanal. Vamos esperar aí uma região de acumulação, tal. No diário nem tanto, ó. Não pode perder essa média de 80 do diário, certo? Na sexta-feira teve uma recuperaçãozinha, subiu 0,84, após 2 dias de queda um pouquinho maiores, aí 1% num dia, 0,81 no outro. O boi fecha a semana com queda de 1,03%, tá? Muito bem. Commodities vistas, índice dólar visto. Vamos ver a Vale. A Vale está bonita, mas para entrar nem tanto, né, pessoal? Essa semana a Vale teve uma recuperação boa nos últimos 6 pregões aí. Porém, ele já abriu e fechou praticamente na média de 200 do gráfico diário, na sexta-feira. E na semana, ele está ainda se preparando para... Até já deu aqui, ó, um pivôzinho de alta ou um fundo duplo, caso rompa 71,23. Já rompeu, fechou. A máxima foi 71,61. Mas a Vale, ela está complicada para você montar operações devido a esses gaps aqui que ela tem mostrado, né? Todos os dias, praticamente, a Vale abre em gap. Isso está muito ligado ao mercado chinês, né, pessoal? Se eles compram minério de ferro, Vale sobe. Se eles param de comprar minério de ferro, Vale cai. E assim é muito sensível, né? E vocês veem no diário que ele está operando num range bastante longo aqui, que fica um pouco complicado trabalhar com esses gaps, tá? Já a Petrobras subiu 1,20% na sexta-feira, apesar de deixar um candle do dia negativo, mas ela fecha em relação ao dia anterior com alta de 1,20%. Para quem gosta de fazer swing trade, Petrobras não está bonita. Por quê? Está faltando deixar um espaço um pouquinho acima dessas médias de 9 e 21 com um sinalzinho de compra, um candle comprador, né? Acima da média, com bom volume, para a gente poder ter um sinal claro aí. Para quem gosta de fazer position ou buy and hold, Petrobras já está trabalhando praticamente acima dessas médias de 9 e 21, e normalmente quem gosta de prazos mais longos, aí sim começa a montar a posição quando ele começa a chegar nas regiões de médias, né? Então, mas no gráfico semanal, a Petrobras sobe muito desde o comecinho do ano, né? Subiu 100 e poucos por cento aqui, se a gente for considerar janeiro para cá, né? Cadê janeiro aqui? Janeiro aqui. Janeiro de 2023 ela subiu 100 e poucos por cento. É claro, natural, saudável que ela venha fazer uma correção. Vamos esperar para a próxima semana um candlezinho um pouquinho mais verdinho, assim, que o estocástico venha buscar a região de sobrevenda, ou que ele chegue perto dos 50% para a gente poder buscar uma posição nova aí para encerrar o ano com mais uma boa pernada de Petrobras. Tá bom, pessoal? Visto, então, gráfico do índice Bovespa, visto, então, gráfico do petróleo, da Vale, boi, soja, café, vamos dar uma olhadinha na nossa planilha de swing trade, que já está pronta, já está lá, já está subindo lá para o site. Se você ainda não conseguiu acesso, é porque o Caio está mudando lá a do mês de outubro para novembro, mas já deve ficar pronto ainda hoje para vocês, tá bom? Caso não consiga hoje, amanhã cedo, antes de abrir o pregão, está no ar. O que é que nós temos para esta primeira semana de novembro? Nós temos 12 oportunidades para o gráfico diário e mais 14 oportunidades para o gráfico semanal. Então, temos para a primeira semana do mês de novembro 26 ativos analisados e colocados na planilha, tá? Alguns aí, alguns fundos imobiliários e muitas delas ações, tanto no diário quanto no semanal, tá bom? Então, tá pronto, já já vocês vão ter acesso aí os assinantes,
primeira semana de novembro com bastante oportunidade. Claro, se o mercado reagir bem e essa semana tiver um bom fluxo comprador, né, na nossa bolsa, semana que vem nós teremos outras tantas oportunidades. Então, o mês de novembro promete bastante, tá? Muito bem, então, visto aqui dessas 26 oportunidades, eu separei algumas e vou trazer para vocês, para que a gente possa analisar juntos, tá? Como nós temos 12 e 14, eu trouxe 3 do gráfico diário e 3 do gráfico semanal, para que a gente faça a análise juntos aqui e possamos, então, montar, vocês que estão nos assistindo aí, montem a sua planilha para fazer o seu acompanhamento ao longo dos próximos dias, tá bom? Então, vamos para a tela, para não perdermos mais tempo. Vamos lá, olha lá. Índice Bovespa, como a gente já tinha falado, né? Ontem, inclusive no sábado em ação, mostra para nós a ativação de uma cunha descendente, que é uma figura altista, e ela normalmente, ela vai replicar o movimento anterior, né? Então, se o movimento anterior é o movimento de alta, quando ele faz a cunha ao romper, ele continua este movimento de alta. Então, como é que nós traçamos essa cunha aqui? Desta base até o topo, projetando a partir do rompimento, que foi na sexta-feira, tá? Então, nós já projetamos 100%, o alvo desta cunha do índice Bovespa está lá aproximadamente 122.150 pontos, o que está bem plausível de acontecer, porque nós temos, inclusive, regiões um pouco mais altas aqui de topo, tá? Caso ele rompa esse 122, próximo objetivo, buscar topo anterior e aí o 126. Quem sabe a gente chega no 130 mil ainda este ano. É possível, né? Tivemos aí, ó, em 2 meses do Ibovespa, olha que movimento forte, ó. Do fundo até o topo, foram 17 mil pontos aqui, né? Tá vendo? Teve bastante coisa para acontecer aí. Vamos ver se ele consegue retornar para a gente esse bom movimento aí. Vamos lá. Gráfico diário, então, temos 3 oportunidades para que vocês possam avaliar, sempre reforçando aqui, pessoal, que isso aqui é um estudo de análise técnica para que você possa entender os modelos VDT Invest de análise, tá? E o que eu sempre recomendo para vocês aí? Montem uma planilha para que você coloque os pontos de ativação, stop e alvos e acompanhe nos próximos dias para a gente ver quantos dias demoramos para atingir os alvos. Só um exemplo aqui antes de começar para vocês, eu trouxe ontem, né, o caso da Semin. A Semin é CSN Mineração. Era estava na planilha da semana passada uma operação do gráfico semanal. E em uma semana, ou seja, 4 dias de pregão, ela já trouxe para nós um percentual muito bom, rapidinho, né? 3 dias aí, 4 dias aí, entrou na operação, saiu e trouxe um belo de um retorno para nós, tá? Então, é para isso que eu quero que vocês façam essa planilha, né? Quero não, eu sugiro, para que vocês acompanhem o movimento dos preços, tá bom? Vamos lá então, gráfico diário na tela, primeiro ativo, Banco do Brasil, BBAS3. Deixa eu afastar o gráfico aqui para a gente poder ver, bem legal. Olha lá, o Banco do Brasil, galera, faz uma alta bastante forte ao longo de 2023, forte, depois ele começa a fazer fundos arredondados, ó. E agora ele chegou lá perto do topinho de novo, deixando para nós aqui um bom movimento na última sexta-feira, já encostando nas médias de 9 e de 21 períodos, com um bom volume chegando no ativo, estocástico lento, que é um indicador de força, né, de momento, lá na região de sobrevenda. Veja que toda vez que ele chega na região de sobrevenda em tendência de alta, ele dá uma pancada forte, ó. Aqui é um exemplo, subiu. Aqui foi o exemplo da lateralização. Agora que ele começou a andar de novo, ó, chegou no fundo, começa a andar, chegou no fundo de novo, ele pode nos dar um bom movimento. Vamos dar uma olhadinha no nosso indicador? O VDT Swing, olha só que maravilha, também está azul, pronto para dar uma bela de uma pernada, assim como ele fez aqui atrás, assim como ele fez aqui atrás, assim como ele fez aqui atrás, tá? Então ele identifica o ponto de ignição das pernadas de alta para swing trade a partir do gráfico diário, beleza? Vamos nessa. Banco do Brasil, então. Caso ele rompa esse topinho aqui também, ele vai ativar novamente um pivô de alta, tá vendo? E aí sobra espaço no gráfico para ele poder buscar alvos maiores. Então, Banco do Brasil, entrada em R$ 50,47, o stop em R$ 48,85, o primeiro alvo R$ 50,90, o segundo alvo
51,88 e o terceiro alvo 54,40. Se ele romper para cima, ele tem espaço para buscar, tá? É uma operação aí para trazer quase 8% de retorno pelo gráfico diário. Aí você vai dizer assim para mim, Henrique, Banco do Brasil está 54 e poucos reais, eu não tenho capital suficiente para fazer nenhum lote de ações. Tudo bem, você pode colocar na sua tela BBAS3F, que é o fracionado. Você precisa analisar de forma individual o fracionado do lote cheio, porque pode ser que dê alguma diferencinha, ó. Nesse caso está 50,45, tá vendo? Então a ativação aqui seria 50,46, um centavinho abaixo do lote padrão, tá? E o que é interessante do fracionado, pessoal? Você consegue fazer a operação com uma unidade. Diferente do lote cheio, que você precisa fazer 100 unidades, aqui você consegue fazer com uma. Então, com R$ 50,48, você consegue fazer uma operação. 50,47 nesse caso, 46 aqui, tá? 50,46 você começa a operação. E você pode ir fazendo aportes de 1, 5, 4, 10 unidades. A hora que você atingir um lote de 100, aí você consegue vender essas ações no lote cheio, no lote padrão, tá bom? Mas você pode ir fazendo aportes no lote fracionado, tá? Isso é uma questão que você precisa analisar só individualmente, o lote cheio do lote padrão, do lote fracionado, certo? Mas é possível, tá, pessoal? Então, Banco do Brasil é a primeira oportunidade no gráfico diário. A segunda oportunidade no gráfico diário é um ativo que eu já... Acho que alguma vez eu trouxe aqui, mas depois deixei ele de lado e agora ele está começando a fazer um movimento de novo de alta. É a Eletromídia, ELMD3. Veja, ele ficou meio zigue-zagueando, depois subiu, zigue-zagueou de novo e agora ele encosta na média de 200 períodos, rompe a média de 200 e volta na média de 200 fazer um pullback. Lembra que eu falo para vocês aqui, todas as semanas, eu falo assim, pessoal, espera romper, espera voltar a fazer um pullback, deixar um sinal comprador para então a gente avaliar se cabe uma operação. Vocês se lembram disso? Então, aí está. A gente espera romper, espera voltar, espera deixar um sinal comprador e aí sim a gente vai tentar montar, procurar por posições. Nesse caso aqui, a entrada boa estaria aqui, olha só, na quarta, de quarta para sexta, né? Não conseguimos pegar, mas por que eu estou considerando ainda esta semana? Porque ele está deixando para nós um pivô de alta, né? Vindo fazer o pullback lá nas regiões de média, 421, 280 exponencial e 9 exponencial do gráfico diário. Veja quantas médias nós temos aqui. Praticamente todas. Só a outra 400 que está quietinha aqui embaixo, aritmética. Ó. O resto está tudo aqui, pessoal. Então, dando um bom suporte para que esse ativo possa subir, tá? E ainda tem um VDT Swing que deu entrada aqui, ó. Azulzinho para começar a andar, tá bom? Pivôzinho de alta ativando. Dá para começar a operação, então. Eletromídia, R$16 é o ponto de ativação, o stop está em 15,25, primeiro alvo R$16,18, segundo alvo R$17,13, terceiro alvo R$18,30, tá? Operação para buscar aí, deixa eu ver quanto que vai trazer retorno, 14%, 14%, gráfico diário, tá, pessoal? Quer dizer, tem que ser aí uma semana, no máximo 2 semanas para dar essa, tem que dar uma espichada igual essa aqui, ó. Poucos dias. E aí a gente sai da operação e vai embora. Tá? Vamos trazer o capital para o nosso caixa e procurar novos ativos igualzinho nós fazemos no varejo. Estabelece o preço de venda, chegou no alvo, vende, traz dinheiro para o caixa com lucro, paga os impostos, paga as taxas, enfim, os serviços e fica com o retorno no bolso para procurarmos semana que vem novas oportunidades. Tá bom? Terceiro ativo para esta semana é um fundo imobiliário de um colega ainda que trouxe ontem o pedido durante o sábado em ação. Então, vou privilegiar aqui, agradecer a ele pela dica, pela pergunta, né? E vamos lá buscar também uma oportunidade num fundo imobiliário de agronegócio, tá, pessoal? O que ele está fazendo aqui para nós? Um pivô de alta também, é o DCRA11, olha só. Pivô de alta no DCRA11,
fechando a sexta-feira, engolfando a quarta, a quinta, a terça, segunda-feira praticamente, né? Fechando na máxima, já rompendo o topinho anterior, que era 9,36. Ele fecha em 9,37, que foi a máxima do dia. Então, bonito fundo, tá? Eu vou até trazer para vocês aqui do que é esse fundo. Eu sei que é do agronegócio, mas quero ver quanto é que ele paga por mês de dividendos. Por isso que eu trouxe para vocês aqui. Eu sempre busco ativos que pagam entre 0,80% e 1,2% ao mês isento de imposto de renda, tá? Esse aqui é um fundo que paga ao mês 1,28% de dividendo isento de imposto de renda. Então é um fundo muito legal, tá? Beleza? Aqui, ó, Fiagro Devan DCRA11, entrada em R$ 9,38. O stop dele está em 9,19, primeiro alvo 9,44, segundo alvo 9,61, terceiro alvo 9,87. Assim como Pova 11 e outros fundos, o fundo imobiliário também nós fazemos a operação através de cotas, tá, pessoal? Então é possível também você começar com uma cota. Então com R$ 9,38 você pode fazer a sua operação. Aí as pessoas vão dizer assim, mas eu não tenho capital. R$ 9,38 você compra uma cota. E aí no mês que vem você vai ter 1% de retorno em cima dessa uma cota. Se você entrar com 1.000 cotas, lógico que seu retorno vai ser maior, mas 1,28% em cima daquilo que você investiu. E fundos imobiliários eu sempre falo para vocês aqui, né, pessoal? Você monta uma carteira olhando para o futuro. Então, você vai colocando cotas aí, diversificando o seu capital, para que mês a mês você vá fazendo renda passiva. E essa renda que vem, você junta com mais um pouquinho, reinveste. Olha por isso aí lá no longo prazo. Então, qual é a lógica, todo o nosso pensamento aqui do modelo VDT Invest? Faz o swing trade nas ações, para que você faça o giro da sua carteira exatamente como você faz giro de mercadoria no estoque de um varejo de qualquer, tá? Do negócio de varejo. O retorno desse capital, o excedente desse capital, põe em fundos imobiliários. Semana que vem você volta com o mesmo capital para as ações. E o lucro delas você vai colocando em fundos imobiliários. Assim você vai gerenciando o seu capital, diversificando investimentos, olhando para o longo prazo. Então, de um lado, você faz o capital se multiplicar utilizando o caixa para fazer swing trade, e o lucro do swing trade você põe no fundos imobiliários. E ele trabalha de forma passiva para você, olhando sempre para o longo prazo, tá bom? Receita boa, né? Vamos só fazer isso ficar afinadinho, beleza? Muito bem. Antes de entrarmos no semanal aqui, eu quero mostrar para vocês o nosso site novo, que está no ar. Aliás, ele teve essa semana, ontem à tarde, pessoal, depois do Sábado em Ação aqui, estava conversando com a galera do suporte lá, e teve uma tentativa de ataque, foi uma tentativa jamais vista na história. Foram mais de 30 mil tentativas de invasão, tanto é que o site estava fora do ar por precaução. Eles tiraram do ar e agora já voltou, tá? Então, é só entrar no site novo lá, vdtinvest.com.br, tá tudo lá informado. Então, um site bem mais limpo, bem mais leve, com informações mais, com letras maiores, bem diagramadas, tá? Então, entra lá. Nós temos as informações aqui de serviços, de automatizações, temos todos os planos que a gente disponibiliza para vocês. Então, aqui, ó, estudo de análise técnica é o primeiro que você está vendo a planilhinha, né? Que acabou de ver a planilha de swing trade ali, tá? Então, aqui mostra o que é, ó, ações, BDRs, fundos imobiliários, na modalidade de swing trade, planilha semanal, tá? Distribuídas em gráfico diário, semanal e mensal, variando o tempo de operação de acordo com o período analisado, está tudo explicadinho aqui, certo, pessoal? Beleza? Então dá uma olhada lá, tem os indicadores também, tem o VDT Renko com o MACD, tem o VDT espetada, tem todos os nossos serviços ali, ó, tá bom? Os combos, ó, tá tudo descrito para vocês aqui bonitinho, ó, com letras grandes, tá? Não tem, aqui, ó, o VDT Swing, que é aquele indicador que eu mostrei para vocês, também está aqui, tá certo? Então é só vocês olharem lá, tá tudo disponível para que vocês possam entender e avaliar, tá? Então acesse o site novo lá, tá no ar, bonitinho, tranquilo, bem protegido, a galera da hospedagem lá é muito consciente, então tiraram do ar para evitar risco, agora já está tudo ok, já acessou, está tudo normal, tá bom? Muito bem.
Gráfico semanal, então, temos também 3 ativos essa semana. Vamos trazer para vocês? Vamos ver o que é que nós temos aqui para o gráfico semanal. Primeiro deles, pessoal, Agro 3. Agro 3, agronegócio. Eu já estou posicionado nele desde algumas semanas atrás, né? Tá tirado aqui, ó. Estou levando um calorzinho aqui na operação, porque a minha entrada foi aqui, ó, no rompimento dessa máxima de algumas semanas atrás. Essa última semana ele deu uma caída, na semana passada, essa semana já começou a voltar. E aqui deixou um 9,4 de compra, né? 9,4 de compra. Olha lá, ele teve uma queda forte na semana passada, e essa semana encostou na 80 e voltou a subir. Então, o prejuízo está minimizado aí, mas ainda assim estou no prejuízo com essas ações. Mas o ponto de entrada agora, 9,4 de compra, gráfico semanal, entradinha em R$ 25,31, com stop em R$ 23,80, primeiro alvo R$ 26,99, segundo alvo R$ 27,37, terceiro alvo R$ 28,53, tá? Gráfico semanal da Agro 3, beleza? Essa é a primeira oportunidade para o gráfico semanal. Segunda oportunidade para o gráfico semanal, nós temos a BOVA11, é o fundo que replica o índice Bovespa. Quer dizer, se o índice Bovespa subir, como é que eu aplico no índice Bovespa? O BOVA11 é um fundo que você investe uma única vez e você, teoricamente, está investindo em todos os ativos que compõem esse índice, certo? E da mesma forma que os fundos imobiliários, por se tratar de um fundo, você consegue também adquirir uma cota por cota. Então, sempre que você tiver um momento interessante, BOVA11 é uma boa pedida, tá? BOVA11 é interessante você fazer as suas operações. Por isso que eu trago para vocês aqui também. Então, entrada em BOVA11, 114,91. O stop, 108,67. Primeiro alvo, 116,04. Segundo alvo, 119,17. Terceiro alvo, 121,42. Tá? BOVA11 é um fundo também que você pode olhar para longo prazo. Certo, galera? Beleza? Muito bem. E antes de trazer a última oportunidade para vocês aqui, quero dizer o seguinte. Ontem, durante o dia, estava conversando com a galera da Nomos lá, com o Giovanni, aqui, um abração para o Giovanni, que é o nosso parceiro lá da Nomos. Eles estão fazendo uma mudança de escritório. Pessoal, o escritório da Nomos já era um escritório legal. Tive a chance de várias vezes ir lá. Inclusive, os nossos treinamentos de análise técnica são feitos lá dentro da Nomos. E eles estão mudando para um escritório maior. Inclusive, eu até estava falando com o Giovanni para a gente ir a semana que vem lá, fazer umas gravações e tal. Ele falou, Henrique, espera um pouquinho, porque nós vamos mudar. Dia 10 vai uma parte da galera para o escritório novo, dia 15 vai outro escritório, outra galera, a outra metade da galera. Tá? Então, semana que vem a Nomos está numa nova área, cresceu, está maior, bem mais estruturada para atender vocês de uma maneira muito melhor. Então, galera, fico muito satisfeito de ter a parceria com a XP através da Nomos e convido você que ainda não tem conta na XP ou que tem conta na XP e quer ter um atendimento, né, bem melhor aí, vem para a nossa assessoria que é muito bem estruturada para atender vocês. A Nomos é a maior corretora da XP hoje, tá? É a fusão da BRA, no Rio de Janeiro, a BS de São Paulo e a R5 lá do Rio Grande do Sul e mais a própria XP está vindo para o negócio. Então, é um negócio que está crescendo de forma muito sustentada. E eu tenho um orgulho enorme em ser parceiro deles. E, lógico, daqui a alguns dias vou lá conhecer, vamos mostrar para vocês como é que ficou o escritório, vamos ver como é que vai ser, se vai ter uma sala para a gente poder fazer o nosso treinamento lá, espero que tenha, né? E a gente vai mostrar para vocês aí, tá? E, claro, para comemorar tudo isso, nós já temos prontos as nossas ferramentas de operações automáticas para quem é cliente XP. Diferente um pouco do que nós fazemos aqui, né? Que nós analisamos os gráficos e passamos para vocês os pontos gráficos e vocês avaliam também no gráfico de vocês. O que nós estamos trazendo de serviço novo agora é para aquele pessoal que quer investir, mas não tem tempo de ficar olhando o gráfico. Então, com base na análise técnica que nós fazemos aqui, a gente conseguiu de uma maneira, usando a tecnologia, que a gente faça isso de forma automática. O que você precisa fazer? Ser cliente XP, de preferência aqui com a Nomos, mas não é obrigatório. Então você pode ser cliente XP em qualquer escritório do Brasil, ou da Nomos, tanto faz. E sendo cliente XP, você vai ter que entrar numa plataforma, que eu vou trazer os vídeos aqui na próxima semana, para mostrar para vocês como é que faz direitinho a habilitação, configuração, e daí uma vez configurado, o resto é com a gente.
tudo vai ser de forma automática. Vou explicar nos próximos vídeos para vocês durante a próxima semana, nessa semaninha de 6 a 10 aí, tá? Então ficou pronta a ferramenta, enfim, depois de praticamente um ano e meio, nós conseguimos deixar do jeito que a gente queria a plataforma prontinha para rodar para vocês, tá? Ah, Henrique, mas vai parar de fazer o Sábado em Ação e Boas da Semana? Não, de maneira nenhuma. Isso aqui é só um novo serviço para quem não tem tempo de ver gráfico, não gosta, não quer, mas tem um capital que quer investir e quer tirar de banco. Tá? Então é um novo serviço, é um novo braço do VDT Invest, essa ferramenta automática para clientes XP. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Semana que vem eu trago todas as novidades para vocês aí, podem ficar tranquilos. Período de teste, todo mundo vai ter tempo de teste, tranquilo, tá? Sossegadão. Eu vou gravar os vídeos para vocês entenderem bonitinho. Vamos lá para o último ativo do gráfico semanal? Olha que gráfico bonito, pessoal. É um outro ativo que subiu este ano mais de 100%. Aliás, bem mais de 100%. Quer ver? Ó? Pomo 4, pessoal. Ó, janeiro desse ano até o topo dele, 150%. Aí voltou, caiu 21% e já deixa para nós um candle comprador no semanal, rompendo média de 21, que nem sentiu essa queda, 6, 7 semanas de queda aqui, né? Se for considerar esse candle e esse aqui, nem sentiu a queda, a 21 foi subindo. Olha só o estocástico lento onde é que está. Lá na região de sobrevenda do gráfico semanal. E a última vez que ele entrou na região de sobrevenda, olha onde foi. Foi lá em dezembro de 2022, quando ele começou a retomada para a sua alta. Tá vendo? Forte, ó. Então, Pomo 4 está na nossa lista aqui. Pomo 4, entradinha em 5,87. Stop em... Deixa eu ver onde é que está aqui. 5,14. Primeiro alvo, 6,14. Segundo alvo, 6,48. Terceiro alvo, 6,87. Só para que vocês possam ver também, olha só, o nosso VDT Swing prontinho para dar uma pernada de alta maravilhosa, assim como ele pegou em janeiro. Ó. Pegou a do mês de janeiro, não pegou o rompimento aqui, baixou o gatilho para cá, rompeu. Ó. Rompeu e foi embora, pessoal, até pegar toda a movimentação. Vamos supor que você tivesse saído quando ele deixou de ficar verde. Ó. Você saiu aqui, 100%, exatamente 100% no gráfico semanal. O VDT Swing trouxe para você em uma única operação, um único ativo. Tá? Quem quiser conhecer esse indicador aqui, está aqui na Nelo Store. A Nelo Store é a loja dentro da própria Nelógica, para que vocês possam conhecer. Só clicar na Nelo Store, procura lá, VDT Swing ou VVDT Swing V2, e vocês vão ter esse indicador para vocês testarem por 7 dias gratuitos. Depois, se gostarem, assinem e sejam felizes com ele, tá? Beleza? Então, é isso, galera. Essa semana, 6 operações, aí, 6 análises, né? 6 ativos para vocês estudarem e analisarem. E se quiserem montar suas operações, sempre com muito pezinho no chão, não entre de forma muito pesada, né? Sempre mantenha a cabeça no lugar para você gerenciar o seu capital, pensando o seguinte, bom, não posso colocar aqui aquilo que é do sustento da família. Eu sempre comento isso para que vocês tenham pés no chão e vai começando de forma gradativa, entendendo o movimento dos preços. Stops vão acontecer? Vão acontecer, é normal. Mas, quando você pega um ativo e tem uma pernada longa, no caso a Pomo 4 aqui, que ela te dá 100%, algumas operações você vai tomar stop, mas você salva esse stop com outras operações ganhadoras, tá? Pensa sempre nisso. Por isso que nós sempre colocamos aqui alvos longos com stops curtos, porque caso o stop chegue, ele já tira você num prejuízo aceitável e aquela que traz o retorno positivo consegue cobrir aquela perda que aconteça no mês, tá bom? Pensando assim, você acertando metade das operações ainda, tendo um risco de 3 para 1, 2 para 1, você fecha no positivo. Tá, galera? Pensa nisso aí, beleza? Então, uma excelente semana para vocês, que o mês de novembro seja muito positivo e vamos torcer para que o nosso Ibovespa comece o mês de novembro aí, levando todos os ativos para cima, assim nós vamos ter muita oportunidade nas próximas semanas, tá? Um grande abraço para vocês, pessoal, uma excelente semana, que todo mundo tenha boas operações. Quem vai fazer day trade, como o mercado subiu bastante nesses últimos 2 dias de pregão, quarta e sexta, espera o primeiro movimento, pessoal. Espera entender o movimento do preço, veja onde ele vai chegar no comecinho do dia,
da forma que ele vai chegar, para então você procurar por compra ou venda de qualquer ativo, tá? Sempre coloque os pés no chão, espera o primeiro movimento. O que é o primeiro movimento? É ele fazer um zigue-zaguezinho, né? Para mostrar para que lado que ele vai, tá? Grande abraço, boa semana para todo mundo, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. A gente se vê ao longo dessa semana, já trazendo as novidades para vocês aí, para quem é cliente XP, fazer os seus investimentos de forma automática no Swing Trade. Valeu? Até mais, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.